Olá, bem-vindos. Hoje a nossa conversa vai fundo no material bem interessante sobre como a gente pode construir uma mentalidade mais forte, sabe? Pensando aí no próximo ano, nos desafios, Uhum, a inspiração principal vem de uma conversa bem rica com o Lyoto Machida, ex-campeão do UFC, e a esposa dele, a Fabiola. isso mesmo. E a nossa missão aqui é tentar tirar lições práticas mesmo, de resiliência, foco, presença, coisas que servem para a vida toda, né? Não só para o octógono. Bom, vamos começar a desembrulhar isso. Olha, o ponto de partida já é, assim, muito revelador. A formação que o Lyoto recebeu do pai, o mestre Yoshizo Machida, tinha um foco que ia além do tatame, né? Sim, ele comenta isso. O próprio Lyoto fala que a intenção ali não era só formar um lutador campeão. Era, antes de tudo, formar um cidadão. Alguém preparado para contribuir com a sociedade, sabe? Com foco no caráter, no serviço. Isso já muda tudo. Completamente. Essa filosofia já dá a base para uma abordagem mental diferente, onde o caráter vem antes da performance, né? Uma base muito sólida, sem dúvida. E isso fica claro nos princípios que ele conta que guiaram a carreira dele. Conceitos que vêm lá da tradição samurai japonesa. São como ferramentas mentais, né? Exato. Ferramentas poderosas. Que tal a gente explorar um pouco esses pilares que ele compartilhou? Acho que são 3 principais, né? Isso, vamos lá. O primeiro que ele destaca é o Mushin. Dá para traduzir como mente sem mente. Ou talvez mente vazia. Mente vazia. Mas não no sentido de desligada, imagino. Não, de jeito nenhum. Pelo contrário, é um estado de alerta total. Mas assim, livre daquele ruído mental, sabe? Dos pensamentos que ficam atrapalhando, que causam hesitação. É a mente presente, fluida, pronta para reagir mais intuitivamente. Interessante isso. Tipo, esvaziar para poder preencher com a ação certa no momento certo. Um antídoto para aquela paralisia que dá sob pressão, talvez. Exatamente. E o segundo conceito dessa tríade, qual seria? O segundo é o Zanshin. Esse é mais sobre o estado de alerta depois que a ação principal já acabou. Ah, depois. Tem até uma metáfora japonesa que ele usa, bem visual. Depois que a batalha passou, ajusta-se o capacete. A ideia é manter a consciência, a vigilância, mesmo depois de uma vitória, de um sucesso. Entendi. Para não relaxar demais. Isso, evita aquela euforia que leva à complacência, sabe? E também evita o desespero total se for uma derrota. É um estado de prontidão contínua para o que vier depois. Nossa, essa imagem de ajustar o capacete é muito boa. Quer dizer, a jornada continua, né? O próximo desafio pode estar logo ali. Impede aquela armadilha do sucesso. Exato. E o terceiro pilar que ele mencionou? O terceiro é o Fudoshin, a mente inabalável, ou o espírito imóvel. É a capacidade de manter a calma, o equilíbrio interno, mesmo quando você está lidando com emoções muito fortes. Tipo a euforia da vitória ou a dor da derrota. Exatamente. Não se deixar levar pelo pico da alegria, sabendo que é passageiro, e também não afundar na tristeza, entendendo que ela também vai passar. E o que eu acho fascinante aqui, sabe? Talvez o insight mais forte, não é só a gestão emocional. É como esses conceitos antigos, que nasceram em contextos de vida ou morte, né? Eles oferecem um framework psicológico muito robusto para a gente lidar com a incerteza de hoje. Verdade. Faz sentido. Tem ecos até no estoicismo ocidental, né? Ele até cita o Marco Aurélio na conversa. Sugere que resiliência não é não sentir, mas é ter uma estrutura interna para processar o que se sente sem ser dominado. E essa estrutura, pelo jeito, foi construída desde cedo na vida dele, com a influência forte do pai. Tem uma frase do mestre Yoshizo que o Lyoto diz que carrega até hoje. Qual? Hoje é o último dia. Ele conta que no começo não entendia bem a profundidade, mas o impacto disso na mentalidade é gigante. Com certeza. Viver cada dia com essa intensidade, essa entrega, como se fosse o último, Muda tudo. muda, né? Muda. Tira o foco daquela preocupação excessiva com o resultado lá na frente, que a gente nem sabe qual vai ser e só gera ansiedade, né? E traz para o presente, para a qualidade do que você está fazendo agora. O processo vira o foco. Isso. O treino, o trabalho, a interação,
Tudo se torna um fim em si mesmo, não só um degrau para alguma coisa. É um antídoto direto para a ansiedade, que vive lá no futuro no IC. Se a energia está no agora, sobra menos espaço para o medo. E isso conecta perfeitamente com aquela história que eu achei incrível, a dos treinos às 5:30 da manhã. Ah, sim, essa é ótima. Ele era novo, fazendo faculdade, trabalhando, esgotado. E chegou a questionar o pai, né? Pô, não dá pra começar às 7. Talvez eu rendesse mais fisicamente. Pois é. E a resposta do pai foi um divisor de águas, como você disse. Total. O que o pai respondeu? O pai foi direto. Aquele treino específico, naquele horário difícil, não era principalmente para o corpo. Não era sobre ganho físico ou técnico naquele momento. Era um treino por espírito. Por espírito. Sim, o objetivo era vencer a resistência interna. Aquele inimigo que todo mundo tem, né? Aquela voz que fala para ficar na cama, para escolher o conforto, para fugir do esforço. Era para forjar a disciplina, para começar o dia com uma vitória sobre si mesmo. Nossa. Ele descreve bem esse conflito, né? Aquela vozinha do conforto, fica aí, tá frio, tá chovendo, contra a voz da disciplina, levanta, vai lá fazer o que tem que ser feito. O treino era então um exercício diário para fortalecer essa segunda voz. Precisamente. É a ilustração perfeita da importância da constância, do fazer o que tem que ser feito, mesmo sem vontade na hora. Isso vai totalmente contra a nossa cultura atual, que às vezes é obcecada só por resultado visível, rápido, quantificável. É verdade. Mostra que fortalecer a mente às vezes é justamente fazer o desconfortável, aquilo que não parece otimizado para a performance imediata. Levanta até uma questão, né? Como a gente define progresso? Nem sempre é linear, nem sempre está nos números. Às vezes a maior vitória do dia acontece ali, naquela batalha silenciosa contra a nossa própria inércia antes mesmo do sol nascer. Falando em batalhas e resultados, um ponto-chave para qualquer um, mas especialmente para um atleta de ponta, é como lidar com a derrota. Assim, fundamental. Uma derrota pública, dolorosa, como ele viveu sendo finalizado numa luta pelo cinturão contra o John Jones. Ele não esconde a dor inicial, diz que ninguém gosta de perder, ainda mais apanhando em público, como ele fala de um jeito bem humano. Claro, a dor é real. Mas o que vem depois dessa dor é que faz a diferença, né? Sim. Ele admite a tristeza, a frustração. São reações normais. Mas, passado aquele impacto inicial, a pergunta que ele se forçava a fazer era: o que eu preciso aprender com isso? Uma pergunta poderosa. Muito. E essa análise não era só técnica ou tática, incluía o aprendizado emocional, até espiritual. E a palavra-chave que ele usa para essa virada é aceitar. Aceitar. Isso. Enquanto ele ficava na resistência, sabe? Remoendo a derrota, a dor, só se estendia e não deixava ele seguir em frente. A aceitação não era conformismo, mas reconhecer a realidade para poder tirar as lições e liberar energia para o próximo prazo. Tem um exemplo muito forte disso que ele conta, que foi o período da suspensão de 2 anos pela USADA, Agência Antidoping. Nossa, é verdade! Aquilo foi pesado. Ele tinha declarado uma substância que estava num suplemento, não foi intencional, mas a regra era clara e a punição veio. A reação inicial dele foi de quê? De profunda indignação. Injustiça. Ele conta que passou uns 8, 9 meses nesse estado de resistência total, se sentindo vítima, pensando em processar, consumido por aquilo. Imagino, deve ser difícil. E aí foi uma conversa com o irmão dele que ajudou a virar a chave. O irmão chegou pra ele e falou, cara, esse é um fato. A suspensão tá aí. É a realidade agora. Você já perdeu 8 meses brigando contra isso. Usa o tempo que falta pra focar em outra coisa. Na família, em crescer em outras áreas. Um choque de realidade necessário, talvez. Exato. E foi essa mudança de perspectiva, essa aceitação do fato, que permitiu que ele transformasse um período que podia ser destrutivo em algo construtivo. Em vez de gastar energia lutando contra o inevitável, ele redirecionou. E para ilustrar esse perigo de ficar preso no passado, lutando batalhas que já acabaram, ele conta uma história. Impressionante. A do Hiro Onoda. É inacreditável essa história. O soldado japonês que ficou escondido nas Filipinas por quase 30 anos depois que a Segunda Guerra acabou. 30 anos? Sim. A guerra acabou em 45.
Ele só se rendeu em 74, porque ele achava que o conflito ainda continuava. Mesmo achando panfletos, gente falando que tinha acabado, ele achava que era propaganda inimiga. Meu Deus. E como ele se rendeu? Só quando acharam o antigo comandante dele. O comandante teve que ir até lá, pessoalmente, dar ordem de rendição. Que história. Mistura lealdade e disciplina com uma desconexão trágica da realidade, né? Totalmente. E a reflexão que o Lyoto faz em cima disso é muito forte. Quantas guerras que já acabaram, a gente continua lutando dentro da nossa cabeça. É verdade. Rancores, culpas, frustrações, eventos passados que não existem mais, mas que ficam ali consumindo nossa energia no presente porque a gente se recusa a aceitar que terminaram. Faz todo sentido. Conectando isso tudo, a lição é que o apego ao passado, a negatividade, ao que a gente não pode mudar, só nos prende, né? Drena a energia. Exato. A resistência, a não aceitação só prolonga o sofrimento à toa. Aceitar, nesse sentido, não é ser passivo. Não é desistir de melhorar ou buscar justiça. Mas é parar de travar a batalha interna contra fato consumado. É liberar a mente para focar no que pode ser feito agora. Muitas vezes, a guerra só continua porque a gente alimenta ela por dentro. E falando em batalhas internas, tem uma coisa que o Machida revela que pode ser meio contraintuitiva para muita gente. Ele diz que o maior medo dele no octógono não era o físico. Não era o de se machucar. Não. Ele diz que isso faz parte do treino, o corpo acostuma. O medo que pegava mesmo era de outra natureza. Psicológico, então. Exatamente. Era o medo mais psicológico. O medo de falhar diante das expectativas. O medo da humilhação pública. De não corresponder ao que esperavam dele. Medo de perder patrocínio, reconhecimento. Medo de manchar o nome da família, da academia. Entendi. Medos ligados mais à identidade social, à autoimagem, à validação externa, do que à integridade física em si. Faz sentido. É uma perspectiva importante porque a gente foca muito no medo físico. E qual é a estratégia dele para lidar com esse medo psicológico, que parece ser o mais paralisante? Não era só ignorar ou ir com medo mesmo. Não. A chave, segundo ele, é trazer consciência para o medo. O primeiro passo não é lutar contra ele, mas analisar. Se perguntar, do que especificamente eu tenho medo? Nomear o medo. Tirar ele da sombra, digamos assim. Isso. Tira ele daquele lugar de monstro vago e assustador e traz para algo concreto. Medo de quê? Ah, medo de não renovar o contrato. Ok. Uma vez que ele nomeava, ele conseguia buscar respostas racionais. E se eu não renovar? Qual o pior cenário? Eu nasci sem nada, posso recomeçar, trabalhar em outra coisa. Entendi. Um diálogo interno para desmontar o poder irracional do medo. Exato. A coragem, então, não seria a ausência do medo, mas a capacidade de entender e contextualizar ele através da consciência. O medo fica grande quando a gente dá um poder desproporcional para aquilo que causa ele. Faz muito sentido. É como acender a luz no quarto escuro, né? Um monstro vira só uma cadeira com roupa em cima. E, além dessa análise consciente, ele fala de ferramentas práticas que usava no dia a dia para cultivar essa presença, essa calma. Sim, ele bate muito na tecla das técnicas de respiração consciente, como um portal mesmo para o equilíbrio. Respirar parece tão básico. E é, mas ele descreve o ato simples de prestar atenção na respiração, sentir o ar entrando, a barriga mexendo, o ar saindo, como um jeito poderoso de acalmar o sistema nervoso. Ele até menciona a atuação no nervo vago. Ah, o nervo vago, que é importante para relaxar, né? Crucial. Funciona como um freio natural do corpo. Ativa o sistema parasimpático, que tira a gente do modo luta ou fuga e ajuda a relaxar. Regula a pressão, batimento cardíaco, reduz a ansiedade. É uma ferramenta de graça, tá ali o tempo todo e a gente esquece de usar. Incrível como algo tão fundamental pode ter um impacto fisiológico tão direto. E ele cita outro jeito de praticar a presença, que é trazer atenção para as coisas do dia a dia. O exemplo de beber água.
Exatamente. Em vez de tomar água no automático, pensando em mil coisas, a prática é sentir. Sentir o peso do copo, a temperatura da água, o contato na boca, o ato de engolir, a sensação descendo. Transformar a ação simples num momento de atenção plena. Isso. Num fim em si mesmo. Não só um meio para matar a sede. A lógica é que quando a gente está totalmente imerso no presente, a mente tem menos espaço para ficar viajando para o futuro, onde mora a ansiedade do resultado, ou para o passado, onde moram os arrependimentos. O medo se alimenta dessas viagens. A consciência, no agora, é como essa luz que dissolve as sombras do medo. E essa capacidade de se observar, de estar presente na própria experiência, me lembrou uma analogia que a Fabiola, a esposa dele, usou na conversa. A técnica da novela. Ah, essa é ótima. Uma metáfora muito boa. Como funciona essa técnica? A ideia é conseguir se observar meio que de fora, como se a gente fosse um espectador assistindo a uma cena de novela onde nós mesmos somos os personagens. Tentar analisar as próprias ações, reações, emoções, pensamentos com um certo distanciamento. Mas sem se julgar demais. Sem julgamento excessivo. Essa é a chave. Se perguntar, por que eu reagi assim? O que eu estava sentindo ali? Qual era a motivação por trás daquilo? Essa autoobservação consciente é uma ferramenta poderosa para se conhecer melhor e para sair do piloto automático, sabe? Permite fazer escolhas mais alinhadas com o que a gente quer, em vez de ser só refém das reações impulsivas. Essa técnica da novela parece útil para ganhar perspectiva, especialmente em momentos mais carregados. Tem mais um ponto da conversa que achei bem revelador. Uma distinção que ele faz entre duas fases da carreira dele, em termos de motivação. Afim, a diferença entre querer ser campeão e precisar ser campeão. É crucial isso. Como era a primeira fase, a do querer? Na primeira fase, que levou a ele ao cinturão, ele descreve uma jornada mais leve, com mais criatividade no octógono, com prazer mesmo no processo de treinar, de lutar. Ele queria o título, claro, era o objetivo, mas não tinha aquela carga de desespero, sabe? Aquela dependência emocional. As pessoas falavam que ele ia ser campeão, mas isso não pesava negativamente para ele, ele curtia o caminho. Mas aí ele perdeu o título e o cenário mudou. A energia por trás da busca pela reconquista virou outra. Ele passou a sentir que precisava do cinturão de volta. Exatamente. E essa mudança do querer pro precisar, como ele mesmo analisa, traz uma energia totalmente diferente. O precisar muitas vezes vem de um sentimento de falta, de escassez, de que algo essencial está faltando para sua identidade, para sua felicidade. Vira uma pressão, né? Uma pressão enorme. A identificação dele com o status ser o campeão virou um peso, um fardo. Ele sentia que precisava do título para ser reconhecido de novo, para validar o valor dele para os outros e talvez para si mesmo. E isso atrapalha. Atrapalha? Porque essa pressão, essa obsessão, paradoxalmente, pode acabar minando justamente aquela mentalidade fluida, criativa, resiliente que leva ao sucesso de verdade. O foco sai do processo interno, do prazer naquilo e vai todo para a busca de validação externa. Ele até menciona que ficou obcecado buscando solução fora, quando talvez a chave fosse resgatar aquela mentalidade mais leve lá do começo. É um insight valioso sobre como o apego excessivo a resultado ou rótulo pode ser bem prejudicial. Ok, fizemos aqui uma exploração bem profunda desse material todo. Se a gente fosse resumir os pontos principais, o que ficaria? Bom, acho que é a importância fundamental da consciência, né? De si mesmo, dos medos, das motivações que estão por baixo. Sim, a consciência como chave. Isso. Depois, a necessidade da aceitação. Aceitar as dificuldades, os fatos da vida, não como resignação, mas como ponto de partida para agir, diferente da resistência, que só estica o sofrimento. Verdade. Aceitar para poder seguir. Exato. Aí o valor imenso de focar no processo e cultivar a presença no aqui e agora. Transformar as ações do dia a dia em fins em si mesmas. E não só meios para um fim. Perfeito. E claro, aquela ideia poderosa de treinar não só o corpo, mas treinar deliberadamente o espírito, a disciplina, a resiliência interna, a capacidade de vencer a si mesmo. Então, uma mentalidade inabalável, pelo que a gente viu,
Não é não ter medo ou tristeza. É ter ferramenta interna para navegar por isso de forma mais consciente, mais resiliente. É bem isso. E o que tudo isso significa, na prática, para quem está ouvindo e buscando fortalecer a própria mente? Significa, eu acho que essas qualidades, consciência, aceitação, presença e disciplina do espírito, não são dons que uns têm e outros não. São, na verdade, habilidades. Habilidades mentais, emocionais que podem e devem ser cultivadas, intencionalmente, no dia a dia. Exige treino, então. Exige treino, prática, como as que a gente falou. Respirar consciente, prestar atenção nas tarefas simples, fazer a técnica da novela de vez em quando. É um treino contínuo. Uhum. E para deixar talvez uma reflexão final conectando as ideias do Machida, se a consciência parece ser essa chave mestra que abre tanto a performance quanto a paz interior, vale a pena a gente se perguntar, talvez lembrando da história do Hiro Onoda, qual pequena guerra interna, talvez um ressentimento antigo, uma autocrítica que não larga, um medo que já nem faz sentido, a gente ainda está travando na nossa mente, mesmo que a batalha original já tenha acabado faz tempo. Uma pergunta forte para fechar. E qual seria o primeiro passo, bem pequeno mesmo, para simplesmente observar essa guerra interna, sem julgar, aplicando a técnica da novela em nós mesmos, só para entender melhor o que está rolando ali dentro, como um primeiro movimento para aceitar e, quem sabe, encontrar um pouco mais de paz?